Bem-vindos, alunos do quarto ano A! Estamos aqui para assistirmos mais uma aula de História comigo, professora Rosane. Hoje, nós vamos estar vendo um pouco da história do Ceará, com o tema charqueada e algodão. Acredito que, para vocês, essa palavra charqueada ela pode soar um pouco estranhamente, mas, na verdade, seu significado é muito fácil de ser compreendido. A charqueada, gente, é o local onde a carne do boi era abatida para a venda. Vocês devem conhecer a carne de sol. Então, a carne de sol, ela passa por um processo na charqueada, que é quando se mata o boi e com esse boi a carne é talhada e depois ela vai ser salgada e vai colocar no sol para secar. Então, a charqueada é o local onde acontece esse abatimento da carne de boi. E o algodão, vocês já sabem o que é aquela pluminha branca que a gente obtém também na natureza. Então, vamos compreender um pouco qual foi a relevância desses produtos aqui na história do Ceará. De início, vamos entender que no período colonial já existiu o comércio aqui no Brasil e o gado era utilizado como forma de comércio. No período colonial, esse gado ele não era consumido somente aqui no Ceará. Ele era, na maioria das vezes, levado para as regiões açucareiras, que era lá no estado da Bahia, do Pernambuco e de Minas Gerais. Esses três locais recebiam grandes quantidades de gado para alimentar as pessoas que viviam por ali. No passado, apenas os mais ricos compravam carne fresca. Isso era um privilégio para poucos. Quando às vezes eu me encontro com pessoas da minha família mais antigas, eles falam, gente, que na época que eles eram novos, dificilmente eles comiam carne. Carne era um privilégio de poucas pessoas, era uma comida muito, como é que eu poderia dizer, uma comida difícil de ser obtida, né? Porque ela, para adquirir, precisava de dinheiro. Então, poucas famílias tinham dinheiro naquela época. Então, os pobres e os escravos consumiam somente carne seca ou charque, que é essa carne seca, né? O charque é a mesma coisa que carne seca, por ser mais barata. Então, a carne fresca, ela era mais cara. Carne fresca é aquela que eu obtenho no mesmo dia em que o animal foi morto. E o charque, que é a carne seca, já havia sido matada há muito tempo, já tinha passado por todo um processo. Então, por causa disso, ela era mais barata. Isso quando não se alimentava apenas de farinha de mandioca ou passavam fome, que é o caso de muitas pessoas, como eu acabei de mencionar. A carne fresca era um privilégio de poucos, enquanto a carne seca ela era também mais barata, mas todos comiam, só que era mais barata, e muitas vezes era oferecido mais aos pobres, porém tinham muitos pobres que não tinham nem essa carne e se alimentavam mais da farinha de mandioca ou passavam fome. Então, essa carne ela era transportada por essas pessoas bem aqui, como vocês podem ver na imagem. Essas pessoas são chamadas de tangerinos. Tangerinos, mas não é aquela fruta, não. Tangerinos pode ser compreendida como aquela pessoa que tange os animais. Essas pessoas eram quem levavam, esses tangerinos levavam o gado para os estados da Bahia, de Pernambuco e Minas Gerais. A função deles era um pouco diferente da função do vaqueiro. O vaqueiro ele fica na fazenda, cuidando do gado, preparando ali. Cada dia eles têm uma função
de cuidar daquele rebanho. E os tangerinos eram as pessoas que levavam esse gado até esses estados. Eles iam a cavalos e eles comiam muito da comidinha que eles levavam, que geralmente era a farinha, a rapadura. Eles passavam também fome, muitas vezes sede, e dormiam aonde dava. Quando começava a anoitecer, eles procuravam um local para deixar o gado mais seguro, dormiam e depois muito cedo voltavam a seguir estrada até chegar em seu destino. Então, eles enfrentavam muitas dificuldades nesse translado. E isso acontecia o que, gente? Com isso, acontecia um processo de prejuízo para esses vendedores, porque com esse translado do gado saindo do Ceará até esses outros estados, eles emagreciam, ficavam mais frágeis, e isso causava a perda de valor na hora da venda do gado. E por isso essa venda desse gado vivo nas feiras de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais não era tão lucrativo assim. Com isso, eles começaram a pensar em formas de levar esse gado de forma que não tivesse tantos prejuízos. Foi aonde eles tiveram a ideia de criar as charqueadas, que é aí onde vai surgir, né, esse local onde o gado ele era abatido. Então, ao invés de levar o gado vivo, esses cearenses esses donos de fazenda, optaram por matar esses gado e levar somente a carne depois de um grande processo com ela, né? Então, as charqueadas eram instalações básicas, tendo geralmente um curral, varais e um telheiro debaixo do qual se abrigavam as pessoas que preparavam as carnes, retalhando-as e salgando-as. Os varais eram apoiados em forquilhas para se estender e secar as mantas de carne salgada. Então aqui a gente traz uma imagem de como funcionavam as charqueadas. As casas dessas pessoas que cuidavam dessas charques eram bem próximas e eles colocavam forquilhas e depois colocavam varais para que pudesse estar estendendo essa carne. A gente vê que no livro de vocês que esse processo muitas vezes demorava até 4 meses até chegar no destinatário, na pessoa que iria consumir essa carne. Então, observe a diferença aí. Por isso que essa carne ela era mais barata, porque a carne fresca, você tem ali o boi, por exemplo, mata e já pode consumir. E no caso dessas carnes secas, demorava tempos e tempos para que ela pudesse chegar ao seu estado final. Então, por isso que elas eram mais baratas. As charqueadas cearenses entraram em crise e desapareceram entre a última década do século XVIII e o início do século XIX. Gente, as charqueadas, de início, elas forneceram muitos lucros aos fazendeiros, ao nosso estado. Tanto é que Fortaleza recebeu grande destaque, começou a se desenvolver de forma mais acelerada com essa economia. Só que na última década do século XVIII foram ocorrendo algumas crises nesse processo por causa das secas que começaram a ocorrer aí a partir da década de 70. Então a crise foi muito por conta da falta de água e de pastos para esses animais, que eles são os alimentos. E outro fator que ocasionou essa crise foi também a concorrência com as carnes, com as charqueadas do Rio Grande do Sul. Porque muitos falavam que essa carne lá do Rio Grande do Sul, ela era de muito mais qualidade do que a do nosso Ceará. Então, esses dois fatores contribuíram para que as nossas charqueadas fossem perdendo relevância, fossem perdendo destaque no cenário brasileiro.
Aqui a gente traz um vídeo que trata um pouco da história das charqueadas no Brasil. Peço para que vocês prestem bem atenção. Essa historinha ela vai trazer um pouco da vinda dos bois, do gado aqui pro Brasil de forma geral. E eu peço que vocês observem como foi esse processo e também tragam um pouco da reflexão de vocês para a história do Ceará, que é o que nós estamos estudando agora. A glamurosa história do charque. No século XV, a região sul do Brasil era habitada pelos povos indígenas, charruas, gês, guaranis e carijós, que viviam a sua vida tranquilamente, explorando os recursos naturais, a caça e a pesca. No século XVI, a Espanha envia ao Brasil padres jesuítas para catequizar os índios e esses fundam aldeias denominadas missões, as missões jesuíticas. Trazem consigo muitas cabeças de gado para a produção de carne, leite e ajudar a lavoura. Ainda no século XVI, bandeirantes atacam as missões para aprisionar os índios no intuito de escravizá-los. Os jesuítas e os índios que sobreviveram aos ataques abandonam as missões e o gado deixado para trás fica solto pelos campos por mais de 100 anos, passando todo o século XVII se reproduzindo, originando o rebanho da campanha gaúcha, que chega nessa época a 48 milhões de reses. O Brasil está crescendo, são criadas as grandes fazendas de café e inicia-se o ciclo do ouro. Nessa altura, 100% da mão de obra dessas fazendas e mineradoras do Brasil é escrava, e o Nordeste, com seu clima ensolarado, produz ração para alimentar esses escravos, a carne de sol, por ser barata e dispensar refrigeração. A produção não era muito grande na época, mas mesmo assim era um bom negócio. Os produtores de carne de sol, a essa altura, já exportavam para outros estados do Brasil. Só que em 1777 acontece a seca, conhecida como a Seca dos Três Setes, que dura até 1779, causando a morte da maioria dos rebanhos e inviabilizando a produção de charque no Nordeste. Em 1780, José Pinto Martins, um dos mais importantes produtores de carne de sol do Nordeste, fica sabendo da abundância do rebanho gaúcho, se muda para o Rio Grande do Sul e em Pelotas ele recomeça a produção de charque. Excelente negócio, as fazendas de charque se multiplicam rapidamente e por causa da produção abundante, o charque passa a ser vendido para o resto do Brasil e países da América Central. Esse é o início do ciclo do charque em Pelotas. Logo, as charqueadas ficam conhecidas no país todo, famosas pelo cheiro de podre e pela enorme quantidade de moscas e urubus. E o arroio Pelotas é habilitado de rio vermelho, tamanha a quantidade de sangue dos animais mortos nas charqueadas que era despejada nele. Escravos das outras regiões do Brasil eram constantemente ameaçados de que seriam vendidos para charqueadas em caso de mau comportamento. Tamanho era o horror das condições de trabalho. O charque, depois de produzido, era empilhado em pelotas de couro e conduzido por escravos, que eram obrigados a caminhar com água até o pescoço pelo rio vermelho, cheio de detritos e restos de animais mortos. Eles puxavam a pelota pelos dentes, chegando até o rio São Gonçalo, onde encontravam embarcações maiores, que não tinham condição de entrar no arroio Pelotas, por causa do calado e dos restos de animais que haviam no fundo. Depois esse charque era levado para Rio Grande e era carregado nos grandes navios para exportação. Em 1814, 50% da população de Pelotas já é composta de escravos. Os charqueadores enriquecem rapidamente e passam a ostentar elegantes palacetes na região central de Pelotas, para fugirem da podridão das charqueadas. Em 1829, Dom Pedro I outorga o primeiro barão do charque. E em 1835, a freguesia de São Francisco de Paula é promovida à cidade, com o nome de Pelotas, numa referência às pelotas usadas pelos escravos para o transporte do charque. Em 1860, Pelotas e Rio Grande apresentam um crescimento de 900% e o patrimônio dos charqueadores é suficiente para que adquirissem as maiores plantações de café disponíveis no Sudeste. Em 1888, é assinada a Lei Áurea e com a abolição da escravatura, acaba também com o consumo de charque em todo o país. Além disso, a falta de mão de obra escrava eleva o custo de produção, inviabilizando as charqueadas e dá fim ao ciclo do charque no Rio Grande do Sul. Com essa crise, foram se encontrando novas formas de economia aqui para o estado. E uma delas foi a cotonicultura, uma palavra também complexa, mas que é muito fácil de ser compreendida também, que são as lavouras de algodão. No Ceará, a queda na produção do charque abriu espaço para o aumento de investimentos no cultivo de algodão. O algodão, gente, ele passa por um processo de plantação e depois as fábricas compram para produzir as nossas vestimentas. E lá nessa época estava acontecendo a Revolução Industrial na Inglaterra, que foi o surgimento da indústria, que foi onde o capitalismo, essa produção de fábricas começou a surgir, começou de muito algodão para isso. Isso motivou muito o estado do Ceará a estar produzindo o algodão para fornecer para os outros países, para esses fabricantes.
Durante a colonização, o algodão passou a fazer parte da economia de subsistência das fazendas de gado. Havia uma pequena produção que era usada para confeccionar tecidos grosseiros dos moradores e dos escravos. Então, além de ser plantado o algodão, aqui no Ceará também faziam-se uma pequena confecção dessas roupas para os próprios moradores daqui e para os escravos. Então, os principais locais de plantação do algodão aqui no estado foi o distrito de Fortaleza, Aracati, Baturité, Uruburetama, Meruoca, Pereiro e Aratama. Esses foram os locais que tiveram a plantação do algodão mais forte aqui no estado do Ceará. Espero que vocês tenham compreendido nossa aula de hoje. Agora vocês vão responder as questões e qualquer dúvida vocês podem estar me chamando no WhatsApp, no privado. Um beijo e tchau, tchau.